Gente, vamos para o terceiro caso. Esfera inscrita em um cilindro. Quando a esfera está dentro do cilindro. Vamos observar aí algumas propriedades. O que ocorre? A gente observa que a esfera, ela tangencia os centros das bases do cilindro, tangencia aqui as geratrizes do cilindro. E vamos observar o que ocorre aqui com o raio, ó. Aqui, ó. Aqui é o centro da esfera. E aqui, ó, vamos fazer aqui, determinar aqui o raio da esfera, a distância do centro ao extremo, raio da esfera, vamos chamar de R1. Aí a gente visualiza, gente, que o raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro. Propriedade aí muito importante. Então, R1 vai ser igual a R'. E também, gente, a distância aqui, ó, dos centros do círculo, da base do cilindro e da esfera, do centro da esfera, e daí o raio da esfera. Aqui novamente, né? O raio da esfera. Certo? E aí a gente percebe, ó, que a altura equivale a 2R. Ou seja, a altura do cilindro é igual ao diâmetro da esfera. A altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio. Propriedade super importante. Quando a altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio, trata-se de um cilindro equilátero. Então, aqui sempre, gente, que a gente tiver uma esfera, apenas uma esfera, inscrita dentro de um cilindro, nós vamos ter um cilindro equilátero. Certo? Então, aqui temos um cilindro equilátero. Lembrando, né, que se aqui é rinho, aqui é rinho. Entendeu? Então, por isso que entra naquela propriedade de cilindro equilátero. Aqui é 2R, aqui é 2R, aqui é 2R e aqui é 2R. Certo? Então, sempre teremos aí um cilindro equilátero quando a altura for igual 2 vezes o raio. E sempre que tiver apenas uma esfera dentro de um cilindro, nós teremos um cilindro equilátero. E aqui, olha o que ele coloca aí para nós. Ó. O raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro. A medida da altura do cilindro é igual ao dobro da medida do raio da base, que é o que nós visualizamos aqui no desenho. E quando isso ocorre, como eu já falei, trata-se de um cilindro equilátero. Certo, gente? Vamos fazer agora um exemplo para melhor compreensão. Vamos para o exemplo. Vamos lá, gente. Determine a área total do cilindro que está circunscrito em relação a uma esfera que possui área total igual a 256 pi centímetros quadrados. Gente, se o cilindro está circunscrito em relação à esfera, logo a esfera está inscrita, está dentro desse cilindro. Sempre a gente tem que fazer essa associação, certo? Se o cilindro está circunscrito, a esfera está inscrita. Depois disso, como ele quer a área total, a gente já pega a fórmula da área total, porque aí a gente vai descobrir o que nós vamos precisar calcular para a gente encontrar o valor da área total, certo? Então, vamos lá. Vamos lembrar como que calcula a área total do cilindro. É a área de tudo, ó. 2 vezes a área da base, 2 vezes a B, mais a área lateral. Aí vamos lembrar, gente, a área da base, a nossa base aí, as nossas bases não são circulares, aí a gente tem que lembrar a forma da área do círculo. Qual que é a forma da área do círculo mesmo, gente?
πr ao quadrado. E a área lateral? Vamos lembrar de um detalhe, gente. O cilindro é formado pela rotação completa de um retângulo. Então, a minha base aqui do meu retângulo é 2πr. E aqui, a altura. Aqui é 2πr, porque quando a gente rotaciona, a parte externa é circular. Essa parte externa é uma circunferência. Então, aqui é o comprimento da circunferência, a base aqui do retângulo. E a gente calcula a área do retângulo como base vezes altura. Então, por isso que a área lateral é essa fórmula, 2πr vezes h, certo? Se a gente não lembrar da fórmula e a gente souber o significado, a gente consegue chegar na fórmula. Interessante a gente saber o significado por isso. Aí aqui a gente já deixa no jeito, já arruma aqui, ó, 2 vezes πr ao quadrado mais a área lateral, que é 2πrh, certo? Aí fizemos isso, aí a gente já percebe que a gente vai ter que ter o raio da base e a gente vai ter que já ter a altura do cilindro. Aí agora a gente parte do que ele forneceu pra gente. Ele forneceu que a área total da esfera é igual a 256π. Então, a gente vai lembrar da forma da área da esfera, gente. A área da esfera. A fórmula é 4πr ao quadrado. 4 vezes aí a área do círculo. Então, no lugar do A, vou substituir o valor que ele forneceu, que é a área da superfície esférica, que é 256π, igual 4πr ao quadrado. Como a gente tem π dos dois lados, a gente pode cortar. Aí ficou 256 igual 4r ao quadrado. R ao quadrado vai ser igual 256 dividido por 4. Aí, 256 dividido por 4 vai dar 64. Aí, aqui é só a gente calcular R ao quadrado igual a 64. Raiz quadrada de 64 vai resultar em 8. 8 centímetros aí é o raio da nossa esfera. O raio da esfera, lembra, gente, da propriedade? O raio da esfera é igual ao raio da base. Então, a gente já tem o errinho, certo? E outra propriedade também que a gente estudou, que a altura é o dobro do raio da esfera. Então, já tem altura, gente. Aqui a gente achou que o raio da esfera é 8. Então, aqui a gente já sabe que a altura é 2 vezes 8, que é 16 centímetros, certo? Então, a gente já tem aí o errinho, que é 8 também, que sempre quando a esfera está inscrita no cilindro, o raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro. E a altura é o dobro do raio da esfera, então é 16, então é só substituir. Área total igual 2 vezes π vezes 8 ao quadrado, mais 2 vezes π vezes 8 vezes 16. A área total vai ser igual a 64π, mais 2 vezes 8, 16. 16 vezes 16, 256π. A área total vai ser igual a 64π mais 256π, 384π centímetros quadrados. E terminou. Gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volta o vídeo, me pergunta. E vamos agora para os próximos.